Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E como prometido aqui, hoje a gente vai estar continuando nosso tópico do episódio passado, que a gente falou sobre o racismo, né? A gente traçamos aí um pouco do significado de alguns termos, como raça, ou etnia, até o caça a gente comentou um pouco também. Entramos um pouco no fator histórico do racismo e, bom, como que isso afeta e qual a diferença entre o racismo, o preconceito, a discriminação. E, bom, provavelmente vocês acabaram de ouvir o episódio aí, eu sei que tem muita gente que às vezes espera para poder ouvir seguido. E hoje a gente vai dar continuidade para esse tópico aqui. Mas antes de a gente entrar no episódio para valer, tem uma coisa, um termo aí que eu acho que a gente poderia ter comentado também, que a gente deixou de fora lá no episódio anterior, que é o xenofobia. Então acho que antes da gente começar esse episódio aqui para valer, vamos... O que vocês acham de vocês comentarem um pouquinho do que é a xenofobia? E talvez a gente tentar diferenciar aí do racismo, ou desse simples preconceito e discriminação que a gente comentou bastante no episódio passado. De acordo. Nada melhor do que mais alguns minutos, além da 1h30 que a gente já passou definindo termos. Mas essa é uma oportunidade para complementar e esclarecer esse ponto final que a gente fez no episódio anterior. Lembrando que, talvez pela primeira vez, né? Esse é um episódio que a gente deu uma pausa entre a gravação do parte 1 e parte 2. Sim. Então, pode ser que a gente tenha esquecido muitos detalhes da parte 1 e pode ser que a opinião, digamos, entre em uma linha talvez bem sutilmente diferente da primeira em razão a outras coisas que vimos e pensamos ao longo das últimas semanas aqui em termos de preparação pra gente. Então só esse aviso. Normalmente a gente grava 1 e 2 e só corta no meio, nesse a gente realmente parou na parte 1. Então é como se a gente estivesse gravando um novo episódio, mas com a consciência de que estamos complementando, não simplesmente continuando aí live, da nossa perspectiva. Então, um gancho aí que ficou é esse da xenofobia, que aqui, confissão da minha parte, é um termo que me informaram é bastante usado no Brasil, principalmente aí depois do Covid, então, muita xenofobia saindo de um lado e para o outro. Enquanto que nos países anglofônicos, de onde coincide, vou falando espanhol aqui, onde coincide ser a base da maior parte das minhas fontes, xenofobia existe, claro, mas é um termo bem menos usado, até raro de se encontrar, porque lá eles usam racismo, digamos, como guarda-chuva para sentimentos hostis em relação a um grupo de pessoas. Então, diferente, quer dizer, não diferente, né, mas talvez num certo sentido diferente do que a gente falou no primeiro de maneira mais ortodoxa, que racismo tem a ver necessariamente com cor da pele, com a história aí do século XVII, escravidão transatlântica. Nos países anglofônicos, esse termo é um grande guarda-chuva para falar contra asiático, para falar contra muçulmanos, que como você pode imaginar, né, a Ásia, a gente falou lá, é todo um continente e normalmente você imagina, digamos, etnicamente ou mais culturalmente ou fenotipicamente chinês, japonês, mas estamos também falando de indiano, estamos falando de mongolês, então não é paquistanês, então até mesmo você pensar no sul da Rússia ali, geograficamente, a maior parte da Rússia é asiática, né? Então, assim, a gente entra naquele emaranhado semântico lá de que se você pegar a origem da palavra, não é bem isso que significa, mas como nosso grande amigo Wittgenstein costuma nos lembrar, a lógica da palavra não tem nada a ver com o uso da palavra. Então, esse é mais um desses casos, embora ortodoxicamente, semanticamente, no sentido origem, digamos, não faz sentido usar racismo para definir esses grandes grupos de pessoas. No mundo anglofônico, sim, discriminou com base em religião, com base em cor da pele, com base em X, ele está falando, é racismo. Enquanto que aqui no Brasil tem essa diferenciação aí de xenofobia, que entendo, tem mais a ver com pegada recente,
com base em pretexto geográfico, em vez de necessariamente cor da pele, religião ou outro fator X. Então, embora talvez mais intuitivo aí para os ouvintes que falam, xenofobia é realmente de fora, o nosso ponto aqui é que sim e não, né? No sentido que qualquer discriminação vem no grupo de fora, mas aqui no Brasil tem sim essa diferenciação aí de ser asiático pode ser xenofóbico, embora se for, por exemplo, do sul da Europa, talvez se discrimina, tem um preconceito, até se pensar em essa coisa de, sei lá, francês não toma banho, vai falar, é um preconceito, é uma discriminação, mas ninguém chama de xenofobia, né? Então, acho que passa por umas linhas aí de, digamos, usar esse termo para grupos maiores e com certos fenótipos aí que já tem uma narrativa imbuída do que necessariamente só outra região. Mas essa é a minha perspectiva, deixa o Pedro complementar aí. Bom, não, eu vou ser extremamente sincero com o que eu vou falar, mas para mim isso daí é um termo só utilizado de classe média para cima. Se você for no Eldorado, em Montes Claros, em Cotia, em São Paulo, falar com o povo, vai falar, sabe o que é xenofobia? Todo mundo vai fazer, hã? A maior parte das pessoas mais, mais leigas, por assim dizer, chama de racismo. Eu acho que de verdade, é o confete isso aí. Você acha que é a mesma coisa, então? Eu acho que é confete, porque, bom, no popular mesmo, todo mundo sabe que é racismo. Mas, bom, xenofobia mesmo, eu nunca ouvi por exemplo, numa roda de um churrascão de laje, por exemplo. Mas você diz então que nesse churrascão de laje aí, discriminar, por exemplo, pessoas de origem chinesa recém-chegadas seria racismo, não seria visto como Sim, xenofobia. isso mesmo. Então, o que eu estava pensando que era uma coisa linguística, inglês, português, está dizendo que é mais socioeconômica, talvez. E eu Ou acho que faz também mais socioeconômica. sentido. Talvez Eu acho que também, não também, só né? Porque de certa socioeconômica. forma, eu acho que também, porque de certa forma se propaga. Não estou dizendo que todos é assim. Obviamente não dá para afirmar categoricamente disso. Mas, em linhas gerais, considerando os ambientes que eu já tive de convívio e ouvi o assunto, eu tenho certeza que certos locais, se você falar xenofobia, as pessoas não vão ter entendimento nenhum. Agora, menção ao racismo, todo mundo sabe. Uhum. Eu tava pensando aqui nisso que o César falou que como ele pega muito da coisa dos Estados Unidos e tal. Uhum. E eu tava tentando lembrar aqui se de alguma vez que eu tenha escutado ou lido a palavra xenofobia nesse contexto. E eu acho que as únicas vezes que eu cheguei a ver era justamente em relação a asiáticos. Então não sei se é uma coisa realmente mais ligada ao asiático por ser tão diferente tanto em aparência como em cultura do que a gente é aqui. Na verdade, tem mais a ver com o quão recente é essa onda migratória. Porque se você falar uma pessoa que acabou de chegar, por exemplo, e você está discriminando com base, digamos, de que chegou, pode ser da Ásia, mas vamos falar para extrapolar aqui da como que chama? Nova Guiné, Papua Nova Guiné. É. Você vai falar, esse povo que acabou de chegar aqui, meio estranho, não confio. Isso, digamos, é um fundamento aí de ser xenofóbico, que implica uma ignorância de Uhum. onde aquela pessoa está vindo, quais são os costumes. Então, digamos, em termos bem essencialistas aí, a xenofobia seria essa, né? Eu desconheço, então eu me previno ou eu discrimino com base nessa falta de informação. Quanto nos Estados Unidos, asiáticos migram para lá desde o final do século XVIII, embora teve um período aí de pausa. Assim como também muçulmanos do Mediterrâneo ali, isso também lá você vai ver ser xenofóbico contra muçulmanos também. Mas para mim só conota uma questão aí de que essa onda migratória de asiáticos e muçulmanos aumentaram nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Porque é uma curiosidade aí, antes da Primeira Guerra e até a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos botou um decreto lá que eles não autorizavam, não estimulavam e não autorizavam migrações de asiáticos, principalmente de chineses. Então teve um moratório aí de que os Estados Unidos passou quase 100 anos sem ter oficialmente asiáticos chegando, por questões discriminatórias. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando a China
se aliou aos Estados Unidos em algumas frentes, eles aboliram isso daí. Mas, curiosamente, desse ponto de vista, digamos, mais recente da história, digamos, a xenofobia lá está mais associada ao asiático porque é uma onda migratória maior, recente, diferente, por exemplo, dos europeus, do leste europeus, ou mesmo que a gente falou antes dos irlandeses, que isso já foi bem mais para trás, ou mesmo dos mexicanos ali, que também sempre estiveram um fluxo mais constante. Então lá, por exemplo, você discriminar latino, eles diriam é mais racismo do que xenofobia, porque latino tá migrando para lá desde sempre. Enquanto que chineses e muçulmanos, a onda maior, digamos, mais notável, é mais dos 50 anos para cá, ou 80 anos para cá agora. Enquanto que eu vejo esse paralelismo também no Brasil, embora em linhas diferentes. Você pegar grupos aí de haitianos, você consegue entender a palavra xenofóbico porque por essa questão, né? Mas a gente sabe que não, não é tão simples, não é tão, digamos, 1 e 2 assim, no sentido é xenofobia, não é racismo, porque as razões se mesclam e como a gente falou lá no primeiro episódio, algumas palavras têm mais, digamos, carga histórica, cultural do que outras. Mas só para simplificar mesmo, que nesse contexto americano aí, anglofônico, né, mais que americano, é a questão de quão recente é a onda migratória. Então, se for mais recente, você pode escutar xenofobia, embora nos Estados Unidos hoje em particular, não sei se vocês estão acompanhando a notícia aí, mas teve um atentado terrorista doméstico aí contra Eu vi. 8 asiáticas lá e todas as mídias nomearam como um ataque racista, um crime Sim, racista, não sim. foi xenofóbico. Uhum. Então, você pode encontrar, mas assim, no geral, como 80 anos para cá também não é muito recente, né? Já está um pouco mais integrado, então você pode ver tanto uma quanto a outra, mas eu diria que racismo é muito mais comum do que xenofobia, que talvez, como o Pedro disse aí, esteja até um pouco mais circunscrito em círculos acadêmicos aí, ou talvez de uma mídia mais, qual que é a palavra? Mais Polida. destinada a certos grupos. Vamos dizer, é uma pincelada mais refinada semântica do que, Mais digamos, racismo, elitizado. né? Bom, acho que deu pra gente falar. Mas eu queria só martelar isso daí, porque um ponto que eu acho que vem disso daí é só lembrar que estamos falando de palavras aqui, e palavras têm um uso, têm um significado histórico e tem a nossa interpretação do que é, né? Então você nunca Sim. vai chegar num consenso absoluto do que é essa palavra para isso, aquela palavra para aquilo, e quem discordar vai para o inferno das palavras. Não, não é bem assim. E estamos, de novo, só falando de um contexto aqui de mais variáveis do que somente a própria palavra. Não estamos lá no dicionário falando, ó, segundo o Oxford, o Aurélio, é X, X e Y. Não. Aqui, ó, segundo o Brasil, português, segundo os últimos 50 anos da história, significa isso. Mas se eu for para outro lugar, vai significar outra coisa. E a própria palavra racismo, como a gente já disse aqui, mas, de novo, acho que é bom reforçar essa ideia. Ela tem uma visão ortodoxa, que é a que eu, digamos, comentei mais no último episódio, que é essa de que vem por causa dos escravos, da escravidão transatlântica aí no século XVII até o XIX, XVIII. Então, dessa maneira, pode ser enxergada como algo que, digamos, remete a essa história, remete a negros, mas não é necessariamente só isso, como a gente bem sabe. Então, não necessariamente significa também que você não pode ser racista contra, por exemplo, asiático, ou contra judeu, por exemplo, como o Pedro também comentou no episódio, e a Segunda Guerra está aí para ilustrar. Embora historicamente, digamos, ortodoxamente, não faz muito sentido usar essa palavra para isso, mas na prática ela é sim usada para isso, então no final acaba sendo só mais uma opção para descrever sentimentos hostis e políticas sistemáticas para discriminar certo grupo de pessoas. E o que liga esse grupo de pessoas? Bom, escolha a sua opção aí. Tem lista de mais de 30, 40 variáveis. Fecha parênteses. Bom, definido isso, ou definido não, né? Porque, como o César mesmo disse aí, tem muitas variáveis. Não, a gente não tá lendo o dicionário aqui. Mas, dito tudo isso, acho que a gente pode partir pro episódio pra valer, então.
Bora. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos pro episódio pra valer agora. E como eu disse no episódio anterior, lá no finalzinho, né, eu falei pra vocês quais iam ser as próximas perguntas. Então hoje, começando aqui, vamos falar primeiramente o porquê as pessoas são racistas. Dado tudo que a gente conversou no episódio anterior, por que isso acontece? Quer começar, Pedro? Pergunta leve, porque ser Nossa, sua voz aí. nossa, claro. Bom, eu acho que o primeiro fator em comum, primeiro que o ser humano é falho, né? Pra começar por aí. Então, para fazer besteira, é a coisa mais fácil do mundo. Mas, resumidamente, depende do contexto. Por exemplo, você nasceu numa tribo no meio do nada, tudo bem que você não vai entender exatamente como racismo, mas você vai ter uma certa rejeição àquilo que é diferente. E outra, se você é criado dentro desse contexto, você precisa de uma experiência muito especial para conseguir quebrar isso, né? É fácil a gente falar dentro do nosso contexto, porque a gente já foi criado dentro dessa cultura. Até pela própria figura do Brasil ser um país miscigenado, no colégio, de cabeça você lembra, se tinha tem um negro, tem uma pessoa, tem um branquelo, tem tudo. Então, eu acho que, considerando a minha experiência pessoal, eu entendo que para a pessoa ser racista hoje, cabe o contexto que ela nasceu. Principalmente precisa ser uma situação muito específica, né? Eu acho que eu não consigo ver, por exemplo, é, mu- obviamente ainda existem movimentos identitários em relação à etnia, esse tipo de coisa, só que hoje essa narrativa é muito mais fraca, né? Por conta de tanto que já foi disseminada aí de informação quanto ao perigo desse tipo de coisa. Então, se eu perguntar por que são, bom, depende do contexto da pessoa, é difícil você dizer. Eu já vi casos, por exemplo, quando eu estava pesquisando para esse episódio, você tem, bom, de cunho que levou por conta de questão política, né? A gente tem aí o exemplo do nazismo, até recentemente você pegar alguns países, por exemplo, não só do Ocidente, mas no próprio Oriente Médio ou na própria Ásia, alguns tipos de restrições com outros grupos e etnias. No Japão, por exemplo, com mesquita mesmo. Existe uma política bem restrita lá quanto à abertura de mesquita, que é um negócio muito difícil de fazer no Japão. Então, você faz esse compilado todo, eu entendo que cabe hoje um contexto muito específico, não é algo genérico. Você pode falar, porque são X. Eu, pelo menos, vejo assim. César? Pedro tá falando, livre-arbítrio não existe. Tá determinado, nasceu no lugar, vai ser racista. Não, eu não falo que vai ser, mas eu falo que, obviamente, você tem que analisar o contexto, não é uma forma genérica. Tipo assim, ele Mas nasceu aqui. é o que você tá dizendo, ninguém decide ser racista, é racista por uma razão ou outra que tá relacionada ao seu contexto. Tudo tá interligado, né? Não dá a gente não É, vive isolado hoje. tudo é causado por alguma outra coisa. Livre-arbítrio é balela. Isso. Eu vou começar diferenciando aqui os dois significados de racismo. Um super guarda-chuva, que eu vejo mais como discriminação, porque que se discrimina qualquer outra pessoa que você vê diferente, ou grupo que você vê diferente do seu, que eu acho que é um pouco do que o Pedro quer nas linhas aí, na analogia com as tribos. E o racismo, mais ortodoxicamente falando, que é contra negros. Eu vou tentar responder mais a essa segunda pergunta do que a primeira, porque a primeira do porquê discriminamos, isso sim, acho que o Pedro, digamos, tem a melhor resposta possível, que é sempre discriminamos desde dos primórdios da humanidade, e o porquê discriminamos o grupo A em vez do grupo B tem a ver com esse contexto aí de quem está discriminando quem, em que momento histórico, etc. Agora, do racismo, digamos, contra negros, esse eu acho que é um pouco mais respondível de uma maneira mais estreita. E isso, bom, não vem só dos infinitos estudos que hoje tem nessa questão, mas também de infinitas histórias que escutamos aí ao longo dos filmes, das histórias, da literatura, das músicas. E tem um livro em particular que eu vi para esse episódio aqui, que o autor, ele é um cantor de jazz nos Estados Unidos, e ele começou a entrevistar membros do Ku Klux Klan, porque ele tinha uma pergunta desde criancinha. Ele cresceu como filho de embaixadores da ONU,
e viajou pelo mundo, nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu na África, no continente africano, cresceu em países da Ásia, na Europa. Então, ele viajou o mundo e eventualmente voltou para os Estados Unidos quando tinha 17, 18 anos. E nos Estados Unidos ele aprendeu sobre todo a discriminação, digamos, bem mais explícita que eles tinham, do racismo propriamente dito, contra pessoas da cor da pele dele. E aprendeu sobre essas leis do Jim Crow, que segregaram o país, como o Apartheid na África do Sul. E aprendeu sobre esse grupo chamado Ku Klux Klan. E se planteou uma pergunta, ele se fez uma pergunta, que é como pessoas que não me conhecem podem me odiar. Então ele cresceu no contexto e chegou nesse contexto onde as pessoas odiavam ele somente por causa da cor da pele. Ele fez essa pergunta: como você pode me odiar se você não me conhece? Com base nisso, ele começou, também por coincidência, né? Um membro do Ku Klux Klan foi no show dele e chamou ele depois do show para parabenizar, dizer que ele nunca tinha escutado alguém do tipo dele, ênfase no tipo, com tanta habilidade em cantar, em performar jazz, o que, digamos, assustou um pouco ele, né? Porque jazz, para quem sabe um pouco mais do histórico. Então ele perguntou, mas por que você diz isso? Ele diz, não, porque ele falou, Dave Lewis, tem uma pessoa, digamos, branca nos Estados Unidos que também ficou famosa pelo jazz, e isso é o que ele tinha como referência, e ele falou, você toca igual a essa pessoa, que eu não lembro o nome agora, mas é uma pessoa branca que tocava jazz, e ele deu risada e falou, você sabe que essa pessoa aprendeu de negros, né? E ele respondeu como, não, na verdade eu não sei muito, eu sei que eu gosto desse cara e eu sei que vejo que você é uma pessoa diferente. E eu não lido muito com pessoas do seu tipo, mas né, eu gostei dessa noite. E aí ele meio sem saber o que fazer começou a perguntar mais, né? Mas como assim? Você não tem muita exposição? Conversa vai, conversa vem, já era noite, né? Então num bar de jazz, já tinham tomado algumas. E ele acabou revelando que ele era parte do Ku Klux Klan. E pela conversa ter sido relativamente amigável, ele expôs para ele que ele tinha essa curiosidade, que ele viveu no mundo inteiro e que ele tinha uma genuína curiosidade de conhecer mais a perspectiva dos membros do Ku Klux Klan. E aqui acho que é bom fazer um parênteses, porque acho que todo mundo, digamos, sabe o que é o Ku Klux Klan, mas não sei o quanto realmente, em termos históricos, essa informação é disseminada no Brasil. Então, parênteses aqui, o que é o Ku Klux Klan? Ku Klux Klan é a organização essencialmente ortodoxamente racista nos Estados Unidos, que nasceu no fim do século XVIII, quero dizer, assim que depois da Guerra Civil Americana, que para quem não lembra foi que separou os estados sulistas dos nortenhos, que queriam abolir a escravidão, e os sulenhos não queriam. Então teve a Guerra Civil, o norte acabou ganhando, a escravidão foi abolida. E logo depois do fim dessa guerra, alguns grupos no sul, se não me lembro, se eu não me engano, acho que foi até o estado de Oklahoma, começaram com alguns jovens a querer assustar os negros recém-libertos. E Sempre os jovens. como tinha um estereótipo de que negros tinham medo de fantasma, por todo a questão do espiritismo africano Sim. e temas culturais, eles decidiram se vestir não, de colocar um lençol branco por cima do corpo e cavalgar ao redor dessas comunidades negras para assustar os negros. Era tipo um prank. Como que é Uhum. prank em português? Pegadinha? Pegadinha. Pegadinha. Foi quase num Saudável, sentimento né? de pegadinha, assustar os Caralho. negros se vestindo como fantasmas. Foi longe Então essa pegadinha, hein? por isso dos lençóis brancos. E essa pegadinha foi ganhando, digamos, um escopo um pouco mais violento no sentido que as pessoas começaram a gostar do fato de se sentir dominante novamente do que essas comunidades negras sentiam e de amedrontar eles, de lembrar quem que mandava ali no pedaço, digamos. E isso foi aumentando o clubinho que começou, se não me engano, com 14, 15 jovens, como eu disse, lá em Oklahoma. Em alguns anos, em algum momento nos Estados Unidos, foi 1860, 1920, por aí, Uhum. chegou a ter 6 milhões de membros, o Ku Klux Klan, a nível nacional.
Isso quando o país tinha 30 milhões de habitantes. Então, Nossa tinha, senhora. digamos, 1/6 do país era membro do Ku Klux Klan. Então, a pegadinha virou um movimento organizado que se dividia a nível de estado, nível de cidade, nível de condado, que é digamos, região metropolitana, uma analogia pobre, a nível de estado e a nível nacional. Então, para quem já ouviu termos, por exemplo, Grand Dragon do Ku Klux Klan, esse Grand aí quer dizer que é a nível de estado. Então, aquela, digamos, vertente do Ku Klux Klan, aquele chapter, não sei bem como traduzir, aquela célula do Ku Klux Klan a nível estadual vai ser presidida por um Grand Dragon, enquanto que a nível nacional tem o Imperial Grand Wizard. Nossa senhora, não sei, se traduzir fica meio fica até bobo, né? Que é o mago, o imperador grande mago. Em inglês é bobo também, mas como tá na história lá faz tanto tempo. Imperador. Parece personagem de RPG. Mas é bem isso, né? É bem isso mesmo. Eles, como eu disse, saíram de um grupo de jovens, né? Eles queriam se dar grandes nomes de facilmente identificáveis. Então acabou virando isso daí, Grand Wizard, Grand Dragon. Os guarda-costas são chamados de Grand Hawks, que é Grande Águia. Uma coisa bem fantasiosa, para dizer o mínimo. Então esse grupo, acho que a primeira grande informação aqui, o primeiro elemento, veja bem, nesse subsegmento é que, como vocês podem imaginar, uma coisa que começa com 15 pessoas e vai para 6 milhões, não permanece a mesma coisa. Então, quando a gente fala de Ku Klux Klan, a ideia é essa, de pessoas brancas atormentando, causando violência aos negros. Não estamos falando necessariamente de um grupo só. Ao longo dos anos aí, à medida que foi expandindo, o Ku Klux Klan se dividiu em várias vertentes. Então tem o Ku Klux Klan de Oklahoma, tem o Ku Klux Klan da Flórida, tem o Ku Klux Klan de Tennessee, que se deram seus diferentes nomes, como Grand Knights of the Tennessee Ku Klux Klan, ou Grand Knights of Florida Ku Klux Klan, ou Guardians of Whiteness da Grand California, enfim, se dividiram em subsegmentos. E muitos brigavam entre eles porque alguns defendiam o uso da violência. A atitude bem comum desse grupo aí era queimar cruz na casa, no quintal das pessoas negras, para falar: aqui você está vivendo entre os brancos, é melhor você sair daqui, ou o próximo a pegar fogo não vai ser essa cruz, vai ser a sua casa. Então muitos defendiam essa política, enquanto outros era mais tipo, vamos só estabelecer que aqui a dominância é nossa e que somos os superiores, que se divide em dois grandes braços, na verdade. Todas essas subdivisões aí se dividem em duas outras grandes linhas, que é a supremacia supremacia branca e o segregacionismo branco. Então, para quem já viu algo em inglês aí, o White Supremacy e o White Segregationalist, que é basicamente um grupo, um braço se dividiu no nós somos superiores e vamos evidenciar isso através da violência, de não permitir que nenhuma pessoa da raça negra more entre a gente ou tenha qualquer poder entre a gente. E o outro é o segregacionista, que, como o próprio nome diz, eles não se consideram necessariamente superiores em termos raciais, mas eles preferem uma comunidade que cada um está na sua bolha. Só a gente, ou seja, eles falam: não vou te matar, não vou te perseguir, mas eu não quero que você se misture com a nossa comunidade. Fica cada um na sua bolha, ou como diriam no Brasil, cada um no seu quadrado. E tá tudo certo. Então, quando você fala de Ku Klux Klan hoje, você está falando de dezenas de milhares de organizações ao longo dos Estados Unidos que se divide entre essas linhas aí, de supremacistas e outros segregacionistas. E tem muita briga entre eles, muito desacordo, mas não é nada assim consolidado que a gente pensa KKK é uma coisa só, mas não. São várias e várias, digamos, com esse grande objetivo aí de defender a hegemonia branca, mas não necessariamente da mesma maneira ou com os mesmos fins. Maravilha, hein? Sim, então fecha esses parênteses aí. Esse daí é o Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Beleza. Então esse protagonista do livro, que chama Daryl Davis, conheceu um Grand Wizard
ou quer dizer, um Grand Dragon. Ele conheceu então um governador Eu não da aguento, célula lá velho, os do nomes. estado. Isso. Esse show E deve ser muito louco, né? dele. Não é? pelo que ele descreve no livro, é um show normal. Mas coincidiu dessa pessoa estar lá nesse momento. E apesar das probabilidades, eles foram criando uma amizade. Ele deu o telefone dele para esse Daryl Davis, esse Grand Dragon, e ele falou: não, você parece ser um cara diferente, então sim, eu vou te ajudar nessa sua pesquisa aí. E eles começaram a conversar, e esse Daryl Davis foi aprendendo sobre não só a história da organização, como também o que levava as pessoas a se juntarem, porque essa é a pergunta, né? O que te leva, por exemplo, a querer ter uma carteirinha do Ku Klux Klan? É, e com esse exercício, ele foi, digamos, pincelando um pouco dessa resposta aí do porquê como você pode mediar sem nem me conhecer. Então aí vamos chegar num pouco do núcleo dessa resposta aí, por que as pessoas são racistas. No sentido racial, negro, essa bolha aí. Mas antes de chegar lá, vou botar mais um parênteses aqui, que é, em primeiro lugar, a gente falou lá que o termo racismo, o conceito de raça surgiu com a escravidão no século XVII, e que antes disso não tinha raça, não tinha esse conceito, tinha outras divisões, mas raça não era uma delas. Então surgiu daí. Agora, uma pergunta que a gente não fez e também não respondeu é: se raça começou a existir no século XVII, como as pessoas do continente africano eram chamadas antes do século XVII? Como elas eram tratadas? Por que uma coisa que passou a existir do século XVII para frente começou a definir a nosso entendimento desse grupo de pessoas desse continente, e não o que vem para trás? Na verdade, o que vem para trás, né? Essa é a pergunta. Até eu estava me perguntando, vocês lembram de aprender na aula de história que era o continente africano antes da colonização europeia? Não. Sabe? Não. Pedro, você que é um cara aí mais de história, tem conhecimento do Bom, continente africano antes do século XVII? eu tenho, mas no sentido bíblico, né? Você para pensar no É, próprio no sen- Egito. você tem no sentido de um único país, né? Que é o Egito, que é o que todo mundo lembra. Ah, E nem todos lembram Não, mas na verdade, imediatamente que está na é, África. mas, mas também a África não foge muito se você parar nesses períodos mais antigos, de diversos impérios, né? Onde era a antiga região de Serra Leoa mesmo, Zimbábue e etc. Tem todo, sinceramente, tem um contexto histórico de grandes É. impérios africanos, mas, tipo, guerra civil, guerra de tribo contra tribo, esse tipo de coisa, mas especificamente, realmente não sei. Uhum. Então, pelo pouco que você já falou aí da Serra Leoa, etc., você já sabe mais do que a maioria. Você sabia do Império da Serra Leoa, William? Não. Não, né? Não, eu também não sabia, não. Eu passei a descobrir quando veio essa pergunta de como que era antes. E é algo que os próprios historiadores e filósofos do Ocidente são culpados, porque tem uma anedota aí de um filósofo chamado Hegel, que eu não lembro se a gente falou em profundidade sobre ele, mas ele está no bolsão ali de existencialistas, que ele diz em um momento a África, é, os africanos se provam pela condição de não autoridade sobre a condição deles mesmos. Naquela época era escravidão já, né? Então ele fez essa observação, pelo que a gente observa dos africanos, que eles não têm autoridade sobre a condição deles mesmos, e pelo fato de não ter literatura africana, que o continente não era parte da história. Então, numa das palestras dele, ele falou: a África não é parte da história, a condição dos negros é de servitude, como a gente vê hoje aqui, século XVIII, Europa. Então, ele botou esse ponto final aí, digamos, ponto final não, ele fez essa frase bem enfática aí, e isso meio que se perpetuou ao longo do tempo, que realmente ninguém pensou da África, tirando o Egito ali, que, digamos, tem um papel bem essencial no cristianismo, e mesmo no islamismo, mas mais que nada, tem o judaísmo, enfim, as religiões, como que é, ó, hebraicas, abraônicas, Abrâmicas.
Abrâmicas. abrâmicas, isso, essa é a palavra, tô tentando lembrar, abrâmicas. Então, tirando esse contexto, não tem muito. Isso tem um fundo de razão não, de validade no sentido, realmente, literatura pré-europeia no continente africano não existe, porque era uma cultura muito mais oral, de cantos, de poemas, histórias, né, de lendas, Sim. como que é, não é mitos, o que a gente chama aqui, o Saci Pererê, Curupira, Folclore. Folclore, isso. isso, folclore. Então a cultura, sim, obviamente, sempre existiu, mas era muito mais nesse sentido oral e folclórico do que necessariamente os livros impressos lá na Europa, que, bom, foi por outro lado, né? Mas mesmo a Europa, você pensar em Ilíada, você pensar na Odisseia, Uhum. esses contos aí, eles sobreviveram séculos antes de ser impresso. Então, Uhum. é uma coisa meio irônica, assim, porque os historiadores e filósofos aí da Europa falaram, não tem cultura porque não tem nada escrito, mas ao mesmo tempo o advento da escrita na Europa era uma coisa de 2 séculos passados, né? E a gente está falando de 15 séculos até, não, na verdade 16 séculos até a invenção lá da impressora de Gutenberg. Então, é uma coisa interessante de se pensar, né? De como eles consideraram mais de 2.000 anos de história sem impressão, digamos, sem escrita na Europa, e o continente africano, não. Se não tem nenhuma literatura, é ahistórico, basicamente, foi o que ele disse. Mas, bom, independente desse comentário aí, é que sim, tinha uma cultura africana em toda a parte do continente, do sul ao norte. O norte, com a figura do Egito, sempre foi um pouco diferenciado, mas existiam sim vários impérios no continente africano e várias cidades-estados também, que lembrava até a própria organização grega Grega. das cidades-estados, que tinha Sim. Atenas, tinha Esparta, e na África tinham a região de Zanzibar, o Grande Zanzibar, que é chamado, que Uhum. quem não sabe hoje é a capital da Tanzânia, que eram cidades-estados. A grande região de Zanzibar tinha várias cidades-estados que se davam muito bem entre elas, tinha bastante desenvolvimento, tinha uma rede não, como que chama? Route. Rota. Tinha uma rota de comércio extremamente Uhum. rica e frutífera, e viviam, óbvio que seus conflitos ali territoriais e tribais, mas viviam relativamente em paz, mas era uma região bem desenvolvida, assim como as mais para o norte, que é a África Ocidental, que sim, teve grandes impérios, como o Império da Serra Leoa, que o Pedro estava comentando, mas também o Império de Gana, que foi um dos maiores impérios aí do século XV e XVI, que abrangia desde a costa ali ocidental, que é o Oceano Atlântico, até partes do Egito, que tinha uma rota de comércio que ligava o Mediterrâneo com a Europa. Então, assim como a Rota da Seda, que vocês estavam lembrando aí, existia uma rota do deserto do Saara que interligava a Europa com o Mediterrâneo com a Ásia. Então, nessa época, sem os navios, era uma das principais rotas de conexão de comércio em todo o continente velho, que incluía essa parte do norte da África. Então, Gana foi um dos maiores impérios que já existiram por causa dessa rota aí, mas seus conflitos internos, e assim como qualquer outro império, incluindo o romano, teve sua ascensão e queda, e foi substituído pelo grande império de Mali, que também hoje ainda, bom, é o país de Mali, assim como Gana também é um país, mas que dominou toda essa rota aí trans-saara, quero dizer, e teve, segundo a Forbes de 2015, o homem mais rico a já ter vivido no planeta, que é o Isso Mansa é Musa. verdade. Mansa Musa foi imperador do Império de Mali, e ele tinha tanto ouro em certo momento, tanto ouro, que ele teve que peregrinar com mais de, acho que 100.000 camelos, 10.000 camelos, uma coisa assim, todos Nossa. carregados de ouro maciço, até o Cairo.
para mostrar a riqueza que ele tinha. Em todas as cidades que ele passou, ele deixou tanto ouro que causou uma inflação que durou entre 10 e 15 anos. Nossa Senhora. De tanto ouro. Só lembrando, né, a inflação é quando você tem mais dinheiro do que produto. E ele deixou tanto ouro nas cidades que o ouro basicamente passou a valer menos porque tinha muito. Então, segundo a Forbes, ele foi o homem mais rico do mundo. A riqueza ajustada pela inflação dele hoje equivaria a quase meio trilhão de dólares. Nossa Senhora. Eu vi isso aí. Então, você pensar no Bill Gates, por exemplo, ele tem acho que 80, 90 bilhões de dólares. Esse Mansa Musa aí tinha basicamente 5 vezes mais dinheiro do que o Bill Gates ou quem que é hoje? É o Jeff Bezos, né? Jeff Bezos. Então, você fala o que era a África antes dos europeus, era um reino, quer dizer, era um continente cheio de impérios, e algum desses impérios, como esse do Mansa Musa aí, é um dos mais ricos da história da humanidade do que se tem registro. E aí a gente chega no negócio do registro, que é uma coisa um pouco mais delicada, mas nesse caso tem suficiente evidência, mais que nada por causa da inflação que causou, de que sim, tinha muita coisa abundante. Mas aí a gente chega na questão, o que aconteceu? Por que tinha todo assim, essas dinastias, esses impérios, assim como a Ásia. A Ásia a gente até sabe, né, que tem as dinastias japonesas, chinesas, Sim. mas a África basicamente perdeu um pouco desse legado aí pré-europeu por algumas questões bem intuitivas, mas não muito compartilhadas aí no contexto histórico. Então, quais são elas? Por que você provavelmente nunca tinha ouvido falar do Império de Serra Leoa, do Império de Mali, do Império de Gana? E a razão é porque existiu uma coincidência muito grande. Coincidência não, é razão, né? Mas vamos deixar coincidência. Mas quando os islâmicos começou a guerra, as cruzadas, começou não, mas ao longo todo esse período, desse confronto aí das cruzadas e do Império Islâmico, como vocês sabem, o Império Romano sucumbiu à ascensão dos muçulmanos, o que acarretou na conquista de algumas cidades, como as cidades no Egito, e uma das principais cidades que existia na Europa Mediterrânea naquela época, que era, não é Istambul, Istambul é o nome hoje. Qual que era o nome, Pedro? É Constantinopla. Constantinopla, isso mesmo. Constantinopla era o centrão ali da interconexão Europa, Mediterrâneo e Ásia. Isso. Isso, e as rotas eram terrestres, né? Lembrando aí da Rota da Seda, ou mesmo dessa rota do Saara, era por camelo, era por cavalo, eram rotas terrestres. Mas com Eu vou até a dar um queda... chute também. Manda lá. Posso dar um chute dos motivos, ver se eu acerto com o que você leu? Bom, esse daí eu já tinha ouvido de certa forma, que dentro da cultura islâmica tem uma tendência muito forte à iconoclastia. Acho que esse é o termo em português. Que é a destruição de imagens e registros. Você tem ideia? Bom, você tem ideia do que eu estou falando, é só ver o que o Estado Islâmico fez quando estava atuando, por exemplo, na Síria. Todo e qualquer registro que existia, o que eles faziam? Eles demoliam. Tanto que você viu um monte de arqueólogo chorando, né? Porque aquelas áreas de estudos de milhares e milhares de anos, eles destruíram imagens, monumentos, artefatos, esse tipo de coisa. Eu acho que esse é um dos motivos para começar. Olha, você não está incorreto. Mas você não está correto pelas razões que você pensa que está. Mas vamos chegar lá. Então, só seguindo a cronologia histórica aqui, com a queda de Constantinopla pelo Império Islâmico, e eu não sei se esse realmente é o nome, mas estamos simplificando as coisas aqui. Uma das coisas que eles fizeram foi bloquear a passagem ou tarifar absurdamente essa rota que os europeus tinham com a Ásia. Então, uma vez que esse caminho deixou de existir, os europeus, em particular a Espanha e Portugal, começaram a se aventurar pelos mares, porque já que não dava para ir pela terra, e nesse momento já tinha suficiente, digamos, infraestrutura e conhecimentos náuticos para realmente circunnavegar coisas que antes ninguém tinha se aventurado antes. Então, uma vez que essa rota por Constantinopla foi
foi fechada. A Espanha, por exemplo, contratou o Christopher Columbus para circunnavegar a África para chegar na Ásia, sem passar por Constantinopla. E vocês devem lembrar, esse Christopher Columbus aí também achou outra coisa no caminho, né? Não foi só o caminho da Europa para a Ásia. Então, nesse, digamos, momento pivotal aí, histórico, que a rota terrestre deixou de ser usada, os europeus, de novo, espanhóis e portugueses principalmente, começaram a navegar, acharam a rota para a Ásia, circunnavegando a África, e eles começaram a expandir, porque uma coisa que é verdade até hoje é que é muito mais barato se transportar qualquer coisa por barco do que por terra, ou mesmo do que por ar, né? É isso mesmo. Porque o Pedro aí sabe mais do que qualquer outra pessoa, né, Pedro? Tá dentro. Sim. O César já tá pronto para atuar Comex. O principal é isso mesmo. Quer pagar mais barato, manda pelo mar. Uhum. Exatamente. Os europeus descobriram isso lá no século XVI. E aí temos um momento antes e depois, que é, fecharam a rota, os europeus começaram a navegar, e o que aconteceu com essa rota transsaariana aí, que era, digamos, a veia de riqueza desses impérios do continente africano ocidental, do oeste africano, secou, simplesmente secou. E uma vez que você seca a sua fonte de riqueza, o que acontece imediatamente? Vocês querem dar um chute nesse sentido? Quebra pau. Exato. Era todo mundo muito rico, muita estrutura, de repente não tem dinheiro, não tem estrutura, então essas grandes impérios aí, essas estruturas africanas começaram a sucumbir em impérios menores não, em outras dinastias, em conflitos tribais que lá. Essa é Guerra outra coisa. civil mesmo. Mas essa também é outra coisa, né? Que a gente pensa em África como uma coisa unificada, mas a África naquele momento era tão unificada quanto a Europa. Que naquele momento perguntava para o inglês ou para o francês se eles se viam como europeus. Pergunta para eles por que eles brigavam tanto entre eles. Ela falou, vocês são Até europeus, pô, por hoje, que né? vocês estão guerreando tanto aí? O Brexit tá aí para pontuar isso, né? Eu digo até na África até hoje, você tem tribos que não podem se encarar. Não Mas é algo unificado. Isso, até porque a unificação da África foi uma decisão europeia, né? Não foi dos africanos. Como talvez a gente comente em alguns minutos. Mas a questão é, quando a gente pensa em África, nesse momento, a gente não está falando do que a gente entende hoje como esse continente unificado, porque nem mesmo a Europa era, né? Você estava falando só de estados-nações, e no caso do continente africano, não era nem estado, era basicamente dinastias, impérios, que era muito fomentado por tribo. Então, você pegava os Zulus, pegava o Swahili, eu não lembro o nome das tribos, mas era toda uma questão hereditária ali de realmente localismo, né? Não tinha continentalismo, não tinha estatismo. Então, assim, eles brigavam entre eles, mas não era bem entre eles, era realmente uma facção com a outra num território que eles habitavam, simples assim. Então, quando eles caíram nesse momento de declínio por causa digamos, porque a rota do Saara ficou obsoleta, começou a ter muita violência, começou a ter muita pobreza, e aí começa o ponto do racismo. Toda essa tangente aqui é para chegar no porquê as pessoas são racistas. Que a grande coincidência aí é que os europeus, por causa dessas aventuras pelos mares, chegaram, como vocês sabem, nas Américas, no plural, Américas, e começaram a ver uma grande necessidade de mão de obra. Porque outra coisa que, aí eu não lembro também, porque muitos anos já de escola, mas os europeus tentaram escravizar os indígenas, a população local das Américas, né? Isso acho que não é surpresa para ninguém. Mas eles sofreram extrema resistência, porque foram eles que chegaram, né? Não foi ao contrário. Então, por mais que eles tinham poderio militar, os indígenas não eram necessariamente os mais simpáticos com a ideia do, ok, você chegou e você vai usar o meu trabalho para levar a minha riqueza embora. Então, sim, houve uma resistência que eu não sei até que ponto está realisticamente refletida nos livros de história hoje, mas eles não, digamos, conseguiam da maneira que queriam
extrair a riqueza que tinha aqui, escravizando os locais. Estava na terra deles, eles tinham conhecimento do terreno, tinham conhecimento das qualidades de produção, e muitas vezes eles boicotavam a propósito, né? Eles plantavam onde sabia que não ia nascer, ou levavam para a região que tinha animais silvestres, e sem falar das doenças, né? Que é outra coisa que os europeus trouxeram, e com isso só mataram mais da metade da população local, né? Então, como que você ia realmente tirar toda a riqueza de uma população que você estava matando metade só por trazer a peste bubônica, por exemplo, ou cólera, que foi uma das coisas que mais matou aqui na região. Então, os europeus, quando chegaram, primeiro tentaram sim escravizar. Bom, tentaram não, né? Conseguiram escravizar, mas não conseguiram na medida que eles queriam, por causa dessas variáveis aí, de doença e de resistência. Então, o que eles pensaram? Vamos levar escravo de outro lugar, porque aí ele já não tem o conhecimento do terreno e já não tem uma comunidade local, né? Porque uma coisa Aí dos você indígenas corta o tinha. aspecto. É porque você corta também o aspecto de defesa, né? Porque, tipo assim, o cara defendendo a terra dele é muito mais difícil de se lidar do que um completo desconhecido lá, né? Exatamente Isso. isso. E tem o ponto de você defendendo a sua terra. Obviamente, sempre existiram conflitos tribais na região. Mas se você, por exemplo, tentasse uma resistência e falhasse, a tribo vizinha, que era seu inimigo, ia te apoiar contra os europeus. Então existia Né? A uma. ameaça externa unifica, né? Os conflitos Exato. internos. Enquanto que, digamos, escravos de outro lugar não ia ter esse apoio. Se ele tentasse resistir e fugisse, ele não ia ser abraçado por uma outra tribo que também não tinha exposição a essa pessoa, esse grupo de pessoas. Então, os Sim. europeus, digamos de maneira bem esperta aí, mas no sentido maligno da coisa, falaram: eu consigo matar 2 pássaros com uma pedra só. Você quebra a resistência local e quebra o apoio também que surge desses movimentos em contra os europeus, porque a rede de conexão é basicamente nula Sim. para uma pessoa que vem de outro Sim. continente. Então, então, vamos recapitular aí. Os europeus começaram a navegar, já não tinha dinheiro nenhum ali que passava pelo norte da África, e os europeus estavam tendo dificuldade em extrair toda a riqueza, escravizando somente os locais das Américas. Então, o que aconteceu? Os africanos, nesse momento, tribos diferentes entre eles, estavam num momento de declínio, muito quebra-pau, como o Pedro falou aí, em termos técnicos. Então, eles sim estavam se apoderando de outras regiões e, como é sabido, combate envolve servidão, envolve escravidão. Isso não é algo do Sim. século XV e XVI, é algo, de novo, dos primórdios. Você conquistou um povo, você vai escravizar, principalmente os guerreiros, e vai forçar eles a trabalhar para você. Essa era uma prática comum Sim. aí de milênios. Então, Sim. nada novo sob o sol Nada nesse novo. sentido. E, bom, os norte-africanos ali, ou do oeste africano, estavam entre briga entre eles, e eles tinham muitos escravos disponíveis, no sentido: conquistou, você é meu escravo agora. E olha que coincidência, e aí que está a parte da coincidência. Os europeus estão precisando de escravos para levar para um outro continente, porque eles não estão conseguindo escravizar efetivamente o povo de lá. Então, os europeus, que já tinha porto ali na circunnavegação para a Ásia, isso também é importante lembrar, né? Você precisava ter portos no caminho para reabastecer não só comida, mas para fazer reparos, etc. Então, tinha portos europeus ali nos países da costa africana, e os europeus chegavam, principalmente espanhóis e portugueses, falando: ó, eu quero comida, quero reparos e quero escravo. Você tem escravo para vender aí? E claro, tinha muito, porque estava em declínio, e era basicamente a única fonte de mercadoria, de commodity quase, que os povos africanos tinham naquele momento ali em abundância para oferecer. Então, os europeus compravam escravos. Nesse momento, pelo menos, eles não simplesmente iam lá e pegavam e levavam para o continente americano. Eles compravam dos africanos os escravos que eles traziam. Mas só lembrando, né? O conceito de africano não existia. Então eles compravam de uma tribo os escravos que eles tinham feito da tribo que eles tinham conquistado. Sim. E traziam para o continente americano. Então, nesse momento é quando fatidicamente meio que começa a história que você aprende nas escolas do continente africano, que é o período
colonial dos colonial. europeus, basicamente tirando escravo da África, sobretudo a parte oeste da África ali, né, que se conecta mais rapidamente com as Américas. Que você não vai ver muitos escravos etíopes, por exemplo, que está do outro lado no Mar Índico, Oceano Índico. Então toda essa parte da costa oeste aí da África, digamos, entrou nesse momento aí, provendo esses escravos. E como nessa época já tinha assim registros históricos, já tinha, registro, né? Já tinha realmente esses livros sendo escritos, foi essa parte que ficou, digamos, na memória mais recente aí. Você pensa em África, você pensa nessa escravidão transatlântica, onde a África basicamente é a fonte de escravos para as Américas. Então aí chegamos nessa parte quando aparece a palavra racismo. Até esse momento, impérios, tinha toda a relação lá com o Mediterrâneo, com a Europa, com a Ásia. Era basicamente um outro povo, mas não tinha racismo, não tinha raça. A partir do século XVII para frente que começou essa dinâmica aí de navegação e de pegar essa mercadoria para os europeus levarem para as Américas, aí sim começou a raça e começou o racismo efetivamente. Caralho. Fecha parênteses. Que parênteses, hein? Jesus. Uma pequena história da África aí pra vocês. Mas assim, fecha parênteses, mas não fecha realmente, né? Porque isso explica Tem dos gráfico, é tudo registros. uma coisa só. Isso explica essa questão aí, mas não explica o porquê que não sabemos de nada antes, que aí sim vem a parte que eu falei que o Pedro estava certo, mas não pela razão que ele falou, que é que esse é o começo da escravidão, mas claramente, como vocês sabem, não foi o fim da história, porque os europeus, uma vez que conquistaram as Américas, eles também pensaram, por que a gente também não conquista esses países africanos que estão em declínio, estão brigando entre eles, e nós, principalmente com o advento das riquezas das Américas, tinham todo o poderio militar para falar, por que em vez de comprar escravo, eu simplesmente não pego escravo? Então, não foi um pulo, digamos, muito grande aí em termos logísticos para os europeus chegarem nessa conclusão de que podia ser deles em vez de ser um parceiro comercial deles. E aí entra principalmente o Reino Unido, que começou a dominar pelo sul da África. Eles realmente foi a primeira invasão, pelo menos aqui também estamos falando de muita história e de muito contexto, né? Mas o que se tem mais registro é do continente. Chaka Zulu. Assiste o filme Zulu lá. Vocês vão Isso. entender. O Império Britânico começou a conquistar ali pelo sul da África. E tinha até os holandeses que já moravam lá, né? Os Sim. Boers, se eu não me engano. E teve uma guerra ali entre eles, The digamos, brancos Bush com brancos Wars. ali. Porque eles já estavam lá, era a terra deles, e os britânicos chegaram e falaram, não, agora vai ser nossa. Igual no Brasil, né? Português, os holandeses estão brigando todo mundo. Foi na África com os britânicos, foi no Brasil com os portugueses. Só que os holandeses migraram originalmente por causa de perseguição religiosa, né? Eles Sim, estavam sim. lá refugiados, e os britânicos chegaram para expandir, basicamente. O grande Império Britânico falou assim, se eu consigo ter território aqui, por que não? A pergunta não é por que sim, era só por que não. E aí vem a parte, Pedro, do que você acertou mesmo errando. Que à medida que o Império Britânico começou a fazer isso, os franceses também começaram a fazer, os portugueses e os espanhóis já estavam bastante ocupados nas Américas, né? Mas a gente sabe que Portugal ainda tem toda Angola, Moçambique, ainda tem essas partes aí mais litorâneas que eles dominaram. Mas a Espanha ficou basicamente carta fora do baralho, porque tinha todo outro continente que eles estavam dedicando os recursos. Mas a França, a Inglaterra, a Holanda, mesmo a Alemanha, começaram a se organizar e invadir o continente africano e começar a marcar território. Falar, isso aqui é nosso, isso aqui é de vocês. É verdade, tem até uma treta recente, eu não sei se é da Hungria, não lembro que é, do rei Leopoldo, que é o antigo, eu não sei se é da Hungria ele é, Não, mas não é da Hungria, é da ele Bélgica. é da Bélgica, né? Que Sim, sim. fez uma campanha massiva de invasão, matou, executou um monte de gente na África, etc. Até recentemente estava tendo algumas histórias e discussões quanto
bota monumento, esse tipo de coisa em homenagem a ele, sabe? Hum. Eles me Sim, lembrou isso agora. toda a região do Congo ali, para quem não lembra, o Congo é a maior região do centro africano ali. Foi decidido arbitrariamente que esse rei Leopoldo aí da Bélgica ele ia conquistar essa região e fazer com que fosse um centro, um hub ali do centro do continente para todos os outros países da Europa, no caso a França, que focou mais para o norte, e o Reino Unido, que ficou mais para o sul, para eles se encontrarem ali no meião do rei Leopoldo e negociarem, fazer toda a comercialização de recursos. Mas o rei Leopoldo, em vez de transformar isso, digamos, nesse hub, ele simplesmente matou todo mundo. E começou a Foi extrair os isso recursos ele mesmo e bloqueou qualquer comércio com franceses ou britânicos. Ele basicamente falou uma coisa e meteu o fez louco. outra. Ele Meteu falou o sim, louco. sim, vamos negociar. E de repente falou não, agora é tudo meu, e matou todo mundo. E foi nesse matar todo mundo aí, ó, de novo, já é a quarta vez que eu falo isso, mas aqui que tá o ponto. A infraestrutura dos impérios aí que existiam no continente africano, principalmente as cidades-estados aí da região de Zanzibar, foram completamente destruídas pelos europeus, não foi pelo Estado Islâmico, digamos assim. Quem destruiu os templos que tinha, por exemplo, lá na Tanzânia, em regiões do Quênia, foi o Reino Unido. E quem destruiu essa região mais do norte da África foi a França. E eles faziam isso propositalmente. Até um relato de um vídeo aí que eu deixar na referência, de vários e vários vídeos, né? Mas de um navegador britânico que chegou em Benin, que é um estado, que é um país na costa oeste da África, que eles chegaram e viram toda a infraestrutura e falaram: nossa, essa civilização é muito mais complexa do que a gente Que acreditava. esperava. Seria uma pena se queimasse tudo, não? Procederam para queimar tudo. Mas é engraçado porque, bom, qualquer, pelo menos pensando em termos militares de conquista, para quem acompanha esse tipo de história, sabe que a primeira coisa para você subjugar uma área que você acabou de dominar é literalmente você apagar os traços dos povos e etc. Eu acho que o único império que chegou a fazer o contrário e que de certa forma deu frutos até hoje foi o Macedônio, né, do Alexandre. Porque, bom, diferente de. Só para fazer um pequeno paralelo aqui, entender. Você tem o que chamam de cultura helenística, né? Diferente do que o Leopoldo da vida fez, o que o Alexandre fez. Eu acho que ele foi o primeiro cara multicultural, de certa forma. Tudo bem que não foi de uma forma pacífica, mas ele realmente integrou culturas diferentes, né? Seria exatamente o período helenístico. Agora, quanto a esse tipo de decisão tomada, bom, infelizmente, isso daí é parte do processo de conquista. Sempre foi assim na história, né? Praxe, assim como escravizar É. o povo dominado, destruir a herança Você tem que cultural do apagar. povo dominado. Estrategicamente falando, né? Até porque a primeira geração vai ver que realmente acabou, né? Você dá uma desesperança no sentido, vamos reconstruir, não, já, quer dizer, você não vai recuperar, você destruiu. Então você muda essa perspectiva do recuperar para recomeçar. Só que você passa para a segunda geração, você vai reconstruir o quê? Que nunca existiu. Exato, não tem história. Exato. Apaga a identidade cultural. Então, mas quem fez isso no continente africano em maior proporção foram os europeus, não foram os islâmicos. Os islâmicos podem sim ter feito isso lá no norte digamos no chifre africano ali, que é o Egito, que é a Somália, etc. Mas até onde se entende, eles não foi tanto assim, porque esse Mansa Musa, por exemplo, ele era muçulmano. E algumas capitais dessa região de Zanzibar aí também se converteram ao islamismo, porque o islamismo era considerado uma religião das elites. Mas Até é pela proximidade, engraçado né? de pensar. Mas também é aquela coisa, né? Porque esse foi o desfecho. Porque se a gente voltasse ainda, quando você deu essa linha histórica, antes do período de Uhum. Constantinopla, etc., você teve uma dominação da Península Ibérica pelos mouros, no caso, por o quê? 500 anos, né? Então, bom, se não tivesse acontecido a Reconquista, provavelmente a gente não seria nem ocidental, entre aspas, como hoje. Então, você vê que não tem muito o que fazer, né? Se não tivesse muita coisa, se não tivesse toda essa história colonial, talvez nem o continente africano seria, digamos, É. africanos. Mas, enfim. Mas, enfim, digamos, o resumo aí é mais ou menos esse.
de que Tá. a palavra surgiu nesse momento, o continente estava em declínio, os europeus foram se aproveitaram, passaram a dominar Aham. em vez de comercializar e destruíram tudo que era herança cultural. Então, os registros que já não existiam de maneira física, na forma, digamos, impressa, porque físico em termos de escrito em vasos ou na arte sempre teve, né? E ainda tem. Você vai em museu, você vai ver que a história da cultura está através da arte. Mas em termos de os grandes templos ou mesmo os poemas, as canções, isso morreu com o povo que foi conquistado e todos os artefatos destruídos conjuntamente. Então a história africana meio que se perdeu aí. Hoje existe um grande esforço em recuperar, em traçar todo esse legado aí, mas a razão, chutando o balde aqui, que você não aprendeu isso na escola, é porque realmente o grosso disso aí foi perdido. E também vamos ser honestos, né? Toda a história que a gente aprende é a história europeia, né? Sim. Então, você falar o que aconteceu no continente africano, mesmo que você saiba da asiática, você sabe da asiática meio que em relação à europeia, né? Que teve as grandes, inúmeras tentativas de conquista e falhas. E, enfim, tá tudo muito condicionado. Mas o dos africanos, digamos, condensa bastante aí. E aí a gente chega no outro lado da moeda, que beleza, essa é a história. Então antes tinha impérios, era desenvolvido, o que tira um pouco desse mito de que eram tudo tribo, que não tinha civilização, que era só basicamente caçadores, e vai para um continente assim como qualquer outro, mas nesse caso foi muito mais infeliz por causa dessas variáveis aí que a gente mencionou. Agora vamos voltar para as Américas, principalmente para os Estados Unidos e para o leste europeu, né, oeste europeu, em relação ao racismo. Então, eles levaram esses povos conquistados aí para as Américas, e o que aconteceu para a palavra racista, digamos, ganhar um corpo, foi que os filhos desses escravos já não eram necessariamente um povo conquistado. Já, todo esse histórico aí de conquista já não existia. Que antes da escravidão, como o Pedro lembrou aí, e eu enfatizei, era uma questão de combate, de conquista. Agora, uma vez que você levou um povo, que você comprou, que foi conquistado para um outro continente, onde está esse contexto? Que povo que você dominou, que escravizou e eles estão te servindo agora? Você já não tinha essa narrativa, e uma vez que as gerações foram passando, né, que já não era realmente a pessoa que chegou da África, senão que o filho do filho dessa pessoa, é, as pessoas começaram a questionar, mas por que eles são escravos? Qual que é a história de combate? Qual que é o conflito? O que justifica que essa pessoa seja, digamos, definida como escravo para sempre? E aí começou o cientificismo do racismo, que é os negros são essencialmente, eles não são seres humanos, eles são Eles recursos, são criaram uma menos. categoria de. Isso, eu ia falar. Exatamente, né? Por conta igual. Nessa transição de geração, você já tem todo aquele contexto, já se transformou em mercadoria. A mesma coisa de você Né? comprar, sei lá, você comprar um produto. O português vai viajar para comprar especiaria, ele compra um escravo junto. Eles estão na mesma categoria, por assim dizer. Uhum. E Sim, a então, mas ideia o que ia complementar é que como mercadoria ainda faz sentido, entre aspas aí, no sentido de ele comprou de um povo conquistado. Mas uma vez que você passou 3 gerações e já não é nem mercadoria, é basicamente a Europa invadindo e pegando essas pessoas, como a gente falou, e nos países onde eles estão localizados, nos Estados Unidos ou no Brasil, que você vê a terceira geração ali, e você olha para aquele e fala, ó, tem o fazendeiro e tem o escravo, mas por que o escravo é escravo? E tem um entendimento de, porque sempre foi assim, mas por que ele tem que ser escravo? Por que não uma outra pessoa conquistada, por exemplo? Por que não pega, sei lá, um país do leste europeu lá que estava em declínio e vai comprar escravo lá? Por que não? Tem toda uma questão logística aí, mas o que aconteceu com todo esse emaranhado aí foi que precisou existir uma razão para as pessoas negras nas Américas terem um status justificado como escravos. Porque no fim do dia eles eram pessoas também, né? Eles falavam, andavam, tinham um senso de humor, tinha suas ambições, mas estavam ali, sendo escravizados. E tinha uma lei, como vocês sabem, né? Todos os países tiveram leis de que filho de escravo, escravo é.
Porque uma coisa que existia também era que, como vocês devem lembrar aí, muitos fazendeiros aí, ou possessor de escravos, se abusavam das escravas. E aí tinham Sim. filhos que não remetiam a, vamos colocar aí, cor original dos escravos trazidos do continente africano. Então começou uma miscigenação aí. E algumas vezes foi tão forte que você olhava para a pessoa e não via muita diferença. Falava, mas ela se parece comigo, por que é escrava? Então começou o cientificismo aí de que raça era uma coisa hereditária e de que a raça negra era inferior, porque eles já eram escravos e eram sub-humanos, e essa era a condição natural deles. E ênfase na palavra natural aí. Existiu todo um exercício de falar, é sub-humano, e se você é descendente de um, você também é sub-humano. Não existe, digamos, uma gradação, é A ou B. Ou seja, você é descendente de um sub-humano, você é sub-humano também, a sua condição natural é ser escravo para sempre. Então aí que começou não, mas digamos aí que incorporou realmente essa visão de os povos Estrutura da africanos sociedade. serem inferiores, porque até aquele momento, de novo, era o povo como qualquer outro. Você pensa nos próprios egípcios, que é estranho os egípcios, né? Que eles são africanos, mas ninguém pensa nele como estereótipo africano. Você pensar aí no Império Egípcio, principalmente nas pirâmides, etc., ninguém fala, que pouco civilizado, ó, como os africanos eram tudo tribo. Né? Como que o Egito, embora parte do continente que é estereotipado, fosse, não sei, uma ilha. Exceção. Mas por quê? Por quê? Porque não existia uma necessidade de narrativa de estereotipar os egípcios. Agora, esse povo aí que veio do oeste africano, sim, precisava. Como você justificava isso? Como justificava, por exemplo, escravizar criança? Tinha 5, 6 anos lá e matar elas de trabalhar no canavial. Como você justificava isso? Você conquistou a tribo dela? Não. não teve nenhum desse contexto aí de combate. Então, justificava simplesmente olhando para todas as pessoas escravizadas e falar, elas têm uma coisa em comum, né? A cor da pele. E a cor da pele, a partir de agora, vai ser o que justifica a condição de sub-humano deles. E a condição de mestre, rei dos reis da condição humana, que era dos brancos. Então, o racismo propriamente dito, no sentido ortodoxo aí de contra negros, tem origem aí. Como se justifica a escravidão deles? E o que eles têm em comum? É isso, então é isso. E aí você começa com as medições, você começa com os testes de QI, que como a gente falou em exaustão, eles mediam uma percepção acadêmica da população, né? Divide lá entre inteligência cristalizada e a outra que eu não lembro o nome. Mas lógico que você não tem nenhum preparo, digamos, de visão acadêmica. Como que você vai falar que o QI dessa população aí é igual ao dos brancos, por exemplo? Nunca foi para a escola? Como você vai separar o garfo e a faca com talheres, sendo que fazer eles comer com a mão na senzala? Você entende como uma coisa vai levando a outra? E o que leva a outra coisa também é isso, de que se você só confirmava aquilo que você já acreditava, porque os padrões que você está usando para medir as suas alegações são coisas que focam em você, como eu sou diferente dele. Eu vou medir o quanto de coisas que eu faço melhor aqui. Aí você vai usar a mesma métrica para esse povo que foi escravizado por gerações e não teve exposição a nada do que você foi. E aí você fala, é menos inteligente, é menos capaz, é não sei o que, não sei o que. E vai consolidando essa narrativa e vai repercutindo essa narrativa ao ponto em que a visão de que é natural ao longo do século, das décadas, dos séculos, fica imbuída na sociedade. Ou seja, é o que é, em vez de é uma historinha que começou lá no século XVII. E você se perde essa segunda parte e fica só com a primeira. É assim, eles são assim, e fim da história, ponto final. Que história. Eu Dá pra ir fazer a prova depois, gente. Eu já não lembro nem onde a gente parou na história do jazz lá. É justamente para onde eu quero voltar. Esse foi um parênteses, lembrando. Sim, eu lembro que era um parênteses. Parênteses de quase meia hora. Para mais.
Meia hora. Se olhar o tempo de gravação, já passou de 1h15 já. Já. Acho que vamos ter que ter parte 3 nesse tema aqui. Bom, mas bem, dando essa respirada, entendendo todo esse contexto histórico aqui, vamos voltar lá pro nosso protagonista, cantor jazz, o Daryl Davis. A pergunta dele era: por que você me odeia sem me conhecer? Começou a entrevistar o pessoal do Ku Klux Klan e perguntar: mas por que você se uniu ao Ku Klux Klan? Por que você tem esse sentimento de que as pessoas negras têm que ser excluídas, no sentido segregacionista, ou têm que ser mandadas de volta para a África, que é o sentido da supremacia branca? E a resposta que ele foi escutando, entrevistando não só esse Grand Wizard, mas também pessoas de outros rankings, foi que era natural, que era evidente de que os negros não agregavam na sociedade, que os lugares que eles tinham presença tinha mais violência, de que a história americana foi construída com o povo europeu e não com base na liberdade do povo europeu, dos founding fathers e dos imigrantes que trabalhavam, enquanto que os negros recém-libertos da escravidão não tinha, digamos, essa percepção de trabalho árduo, não tinha essa percepção de capacidade, eles tinham essa percepção de que só pedia ajuda do governo e protestava, de que eram essencialmente preguiçosos e violentos, e de que o país só ia melhorar. Acho que a maneira de fazer os Estados Unidos grandioso novamente, ou America Great Again, se você quiser um paralelo, era se livrar dos negros que estavam poluindo ali a pureza dos Founding Fathers e dos imigrantes originais. Então, isso, lógico, eu estou resumindo, né? Um livro de mais de 300 páginas e várias entrevistas. Mas o que ele chegou nessa percepção de que eles cresceram escutando essas histórias e sendo expostos aí, principalmente em termos de notícia, essa repercussão de que negro comete homicídio, comete crime, etc., ao ponto de realmente acreditar de que essa é a condição natural dessa classificação de humanos, de que na verdade é subhumano, né? E lá nos Estados Unidos, para quem está curioso do que a gente não falou até agora da palavra nigger, não se refere a negros. Negro lá tem a palavra negro ou black para referenciar a cor. Mas a palavra nigger que eles, bom, até hoje usam, embora tenha uma questão Voldemort aí de pessoas brancas não usam essa palavra, a menos que seja queira levantar a bandeira de racismo, é que ela não implica cor da pele, ela implica subhumanidade. Ou seja, você fala nigger, você está chamando alguém de coisa, de animal, de recurso. Você não está se referenciando a uma pessoa de outra cor, você está se referenciando, digamos, a uma subcategoria, né, da espécie. Então, falar nigger não é descrever, é julgar. Lembra aquela questão da casta que eu falei que a diferença da casta para uma discriminação é que a casta necessariamente implica um julgamento? Uhum. Diferente de, por exemplo, falar tem cabelo longo ou tem cabelo curto. Quem que é melhor? Não tem percepção de melhor aí. É X e Y. Agora, quando você fala em casta, você sim está associando valor àquela divisão. E a palavra nigger aí também sim associa valor. Não tem como você falar ela de maneira não racista. E falar para alguém, né? Claro, você está falando do conceito, como a gente está falando aqui, é para entendimento. Mas falar para alguém, direcionar alguém, tratar alguém com essa palavra é necessariamente fazer um julgamento e expressar um ponto de vista sobre o valor daquela pessoa. E não surpreendentemente, né, membros do Ku Klux Klan usam essa palavra para descrever as pessoas negras. Então existe uma crença enraizada aí de que eles não estão falando de humanos, não estão falando de pessoas como eles, estão falando de realmente um mal que tem que ser cortado pela raiz, ou pelo menos separado, se a questão for de segregação, não de supremacia. Então, por que as pessoas são racistas? Bom, muitas e muitas variáveis, mas para a versão ortodoxa aí da palavra racismo é porque eles realmente acreditam nessa parte final aí da história de que descendente de escravo, escravo e só virou escravo porque não tem capacidade, porque não tem as mesmas habilidades do povo branco, porque é menos. É uma crença que é como água para o peixe, como a gente falou na primeira parte. Não é que você
entende que é uma história, não é uma narrativa. É a realidade. É a água em que você vive. Então, não é porque me disseram isso, é porque é assim. Que eu vejo, é porque a história está baseada nisso. Lógico que você vai sempre selecionar as partes mais convenientes para o seu argumento, né? E aí essa parte da narrativa é que você encontra várias e várias vertentes, como curiosamente o Ku Klux Klan, a maior, digamos, afiliação está nos estados do Sul, onde o contexto histórico são de fazendeiros, donos de escravo que perderam, digamos, essa vantagem com a Guerra Civil. Então muitos tinham muitos hectares de terra, muitos recursos, e depois da Guerra Civil, os nortenhos tiraram esses privilégios deles, liberaram os escravos, então sobrou, digamos, menos recursos, sobrou uma história de declínio para essas famílias, e os descendentes dessas famílias que viam como principais culpados não só os liberais do norte, mas também os negros que deixou de conferir essa vantagem para eles, e eles deveriam ter permanecido nisso porque não são nem humanos. E agora, em vez de ajudar a construir riqueza, estão só tirando dinheiro do governo e aumentando estatísticas de violência, por exemplo. É o que eles dizem, né? Embora o Ku Klux Klan tenha cometido muito mais violência contra os negros do que vice-versa. Então, tem esse aspecto, digamos, geográfico dos Estados Unidos, mas também tem essa questão narrativa bíblica, que eles também, todos o povo do Ku Klux Klan, do povo não, né, mas originalmente eles eram considerados uma organização cristã branca, não é só branca, uma organização cristã branca, tanto é que eles discriminavam... Cristã tem entre aspas aí, hein, fi? Mas cristã no termo mais guarda-chuva possível, assim como negros ou etnias. Eles se veem Me como explica cristão, não no sentido se você é cristão também. Só explicando, eles são contra judeus, tem que lembrar, essa é outra coisa, né? Eu falei aqui da história do Ku Klux Klan, mas eu deixei de fora essa parte aí que não é só contra negro, não, é contra judeu também. Um membro do Ku Klux Klan tem dois inimigos, na verdade três. São negros, judeus e gays, LGBT. Mas se E essa, etnia judeu ele é contra, como é que ele é cristão se Jesus era judeu? cara, que não dá para entrar no separar do joio do trigo aí. Mas o Pedro é o Ku entendimento, Klux Klan, cara. mas o entendimento deles, já começa por aí, né? Se fizer sentido, não teria Ku Klux Klan. Então. Mas o entendimento deles é que o bom cristão é aquele que realmente acredita na Bíblia. Todos os chapters lá, células deles tem a Bíblia, eles juram pela Bíblia. O ritual deles lá de virar o membro do Ku Klux Klan é com base em acreditar e adotar a Bíblia como seu guiador moral. E na Bíblia, muitas dessas entrevistas eles falam, tem um capítulo lá de Levíticos que fala, quer dizer, não só Levíticos, né? Tem um que a gente comentou brevemente no episódio final da descendência de Caim. Peraí, só uma última. Então eles usam o capítulo do Levíticos do Antigo Testamento dos judeus para argumentar que são contra os judeus? Então, nesse Novamente. caso, Como é que ele é cristão se não usa Levítico? Cristo nem tinha nascido ainda. Caralho. vai com calma aí. Tem que lembrar que o nosso jornalista aí, performer do jazz, ele não é judeu, ele é negro, então ele tava focando na parte do porquê que vocês odeiam pessoas como eu sem me conhecer. E quando ele falava o que justifica o racismo, por que vocês acham que negros não são pessoas como vocês, eles abriam a Bíblia e falavam, ó, descendentes de Caim tem essa marca que interpretamos como sendo a cor da pele, então tá aqui nos primórdios da civilização de que negros são marcados como inferiores, e para aqueles que eram... Deixa eu só concluir o pensamento bíblico aqui. Isso daí é para quem falar é inferior porque tem a marca de Caim. Agora, quando eles iam para o segregacionista, que é aqueles de vamos separar bem as coisas aqui, aí sim eles abriam no Levíticos e mostravam um versículo lá que diz que você precisa separar os tipos de gado, por exemplo, ou o lobo da ovelha, você precisa separar
as espécies, porque mesclá-las é um pecado contra a pureza que Deus impôs ali na separação das coisas. Então, O nome eles usam disso, essas duas frentes. O meu nome disso é o Deus, o quê? nome disso é falta de hermenêutica. Vai estudar. Não sei de onde. Mas Caralho, velho. Viagem. você tá falando tá falando pra um redneck que tá no Ku Klux Klan estudar para entender a hermenêutica. Bom argumento, bom argumento. Bom, Aqui, tá aí, ó, a falta dela é grave. eu tô descrevendo o que eles nesse livro aí estão usando como base para a posição que eles têm. Então, são Sim. todos, não vou falar todos, a grande maioria são cristãos e tiram, tem uma Bíblia, até quando esse Daryl Davis entrevistava, ele ficava surpreso que todos tinham uma Bíblia para tirar e mostrar para ele exatamente onde estava esse versículo na Bíblia. Ou seja, era fundamentado sim com base religiosa nessa interpretação dos versículos, mas que interpretação a gente sabe, né? Não precisa chover numa molhada aqui de que por que existem tantas vertentes cristianas, ou mesmo islâmicas, ou mesmo judaicas, se o livro é o mesmo, se é a Tora, se é qual que é o islâmico mesmo, é o Cora, Então, é o Corão, o Alcorão, e a Bíblia, por que tem tanta diferença? Porque cada um lê do jeito que quer. E aí eu não preciso nem tirar a carta do nosso amigo Wittgenstein aqui, né? Deus do céu. Tacou minha tosse intuitivo. aqui. Mas então, eles usam essas vertentes, que acho que dá até para separar em três grandes bolsões, assim, né? Um é basicamente a história de onde que estão vindo, se tem familiares que lutaram na Guerra Civil pelos Estados do Sul, é bem intuitivo que eles vão ter essa perspectiva aí de que descendente de escravo é. E depois essa versão que é religiosa, que também é apoiada nessa perspectiva de que tá aqui, Deus disse, tem que separar, a marca do Caim tá aqui nesse povo, se você não vê, você é cego. E a terceira é uma que eu acho que hoje também é bastante prevalente, que é a razão estatística, que é essa de falar, olha os números, olha a violência, olha o quanto de pessoas dessa raça, na visão deles, usam de benefícios do governo, enquanto que os brancos trabalham. Então tem essa visão que aí já é mais contemporânea, né? E a gente pode falar dela também, mas eu só quero fechar, digamos, o grande argumento aqui do porquê porque tem um desses três elementos envolvido, ou uma conexão histórica aí, que também é sempre necessária, de país, de região, de família, que te dá essa visão de que algo foi tirado de você, que você tinha e tinha direito de ter. A segunda são das narrativas, que apoiam essa primeira visão, né? Mas aí narrativas, você vai ter a bíblica, vai ter a cientificista aí do século XX, com essa questão do QI, com a questão de histórica mesmo, né? De falar, ó, se eles são tão bons assim, por que a África não se desenvolveu igual a Europa? Bom, a gente já falou da razão, né? Que é a ignorância e estreitez do conhecimento que tem. E a terceira é a base estatística, que talvez hoje seja mais perniciosa e a mais prevalente, que é essa de falar, porque olha as notícias, olha as estatísticas, olha as prisões, onde você está vendo mais do que, olha a cor da pele, isso não te diz tudo que você precisa saber? Essa é a visão mais contemporânea, mais, digamos, prevalente aí do porquê que as pessoas justificam dizer que são superiores a outra pessoa só por causa da cor da pele. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora não, porque acho que já falei muito. Então vamos dar um tempinho para respirar aí. Bom, galera, eu sei que a gente falou que ia ser 2 partes, mas depois dessa essa história que nós ouvimos hoje, vai ser mais justo a gente dividir isso aqui em 3 mesmo. Então, das estatísticas que o César estava falando, a gente vai deixar essa terceira parte para a terceira parte do episódio. E não sei se vocês lembram, mas também a gente vai aproveitar que vai ser, né, a última leva de pergunta aí. A gente vai estar falando mais sobre se tem como acabar com isso, né? Tem como acabar com racismo, que tipo de coisas funcionam para fazer isso, para mitigar isso.
E esse vai ser o nosso foco nessa última etapa da nossa conversa aqui sobre racismo. Mas esse episódio a gente vai acabar por aqui. Os senhores querem falar mais alguma coisinha? Chega, já falou muito nesse, cara. Vou fazer a prova agora. Foi muito mais uma aula de história do que um debate, né? Mas eu acho foi muito bom, na verdade. que é essencial para entender essas primeiras bases aí, né? Do que realmente, por que as pessoas brancas, no caso, se creem superiores das pessoas negras, focando somente nas negras. Acho que todo esse histórico aí há muito mais contexto para chegar no entendimento do que simplesmente falar porque são bobos, são burros, são ignorantes. Também, né? Também. Mas digamos que essa ignorância vem de um contexto onde a ignorância foi perpetuada, né? Que foi um ato consciente, digamos, dos dominadores, das pessoas no controle, de falar essa história aqui, ó, apaga, e a razão para continuar o que a gente está fazendo, que a gente sabe que está errado, é falar que é natural fazer assim. Então, como que você vai realmente pegar um descendente lá, pega o tataraneto de uma pessoa lá em Oklahoma e perguntar para ele, mas por quê? Quer dizer, como que você vai, digamos, falar só porque ele é um burro e ignorante? Como eu disse, também, mas olha tanto de história que teve que acontecer para ele chegar nesse ponto, para realmente acreditar de que os negros são sub-humanos. Não chegou ali sozinho. Eu acho que esse é o ponto, né? Ele não nasceu, olhou pro teto e falou, negro, sub-humanos. Não foi bem assim. E a história para chegar nisso não é de 1 ou 2 décadas, são de séculos e várias vertentes. Então, se tem algo que eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes é que é tudo um pouco mais complicado, na verdade complexo, do que imaginamos. E esse nosso entender é o que nos permite ter uma visão mais... Respirada profunda é muito boa. uma visão talvez mais próxima do que a gente chamaria de verdade, do que focar numa narrativa só, né? Então espero que vocês tenham desfrutado aí desse passeio na história. Olha, sinceramente eu não esperava, mas gostei muito. Porque, como você fala, realmente é uma coisa que, né, não é ensinada, assim, digamos. Nem que quando você estava falando. E não é à toa que não é ensinada. Sim. E talvez o porquê disso até apareça no 3º episódio. Bora lá. É o gancho. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado. E até a próxima.